E aí, pessoal, primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é qual tipo de pegada que eu vou utilizar, por exemplo, num supino reto. Então, a gente tem aqui a pegada com o dedão envolvendo a barra e a gente tem a pegada que a gente chama de pegada suicida, que é o dedão por cima da barra junto com os outros dedos. Por que utilizar uma e por que utilizar a outra? Qual a pegada que eu devo utilizar? Qual é a melhor pegada? Iniciante, dedão por baixo, e a preocupação de que esta barra fique alinhada acima do meu punho. A observação maior que se deve ter aqui é que na hora de eu impor a força, isso aqui não aconteça. Não acontecendo isso, tudo bem. Mas se isso aqui acontecer, é uma sobrecarga grande na musculatura e na posição do punho. Claro que, falando de iniciante, a carga não vai ser tão grande a ponto de provocar um problema sério nessa articulação, mas estamos falando de ensino. Então, a preocupação maior aí é exatamente essa posição, não ser colocada a barra dessa forma e sim dessa forma. Agora vamos falar do aluno intermediário para avançado. A pegada melhor é essa, onde eu consigo manter a empunhadura correta e, se vocês observarem, a barra está exatamente em cima do meu antebraço, que é a melhor alavanca que eu tenho para fazer o movimento. Então, jamais esta barra deve ficar posicionada dessa forma. Você vai ter uma movimentação do punho, um problema sério no seu punho, a posteriori, e na hora da força você não vai ter o equilíbrio e a força necessária para impor na hora de fazer a força aqui no supino. Agora a gente vai falar sobre a pegada aberta, pegada média, pegada fechada. Qual a pegada utilizar? Tá? Preste atenção nas 3 pegadas que eu vou utilizar e o porquê de cada uma delas, ok? Vocês viram que na pegada mais afastada eu consegui realizar o movimento com maior facilidade. E aí eu consigo ter uma amplitude e uma movimentação maior do meu peitoral maior, que é o objetivo nesse momento. A partir do momento que eu fecho para a pegada média, eu diminuo o movimento do peitoral e começo a transferir esse movimento para o meu tríceps braquial, envolvendo um pouco mais ainda a articulação do ombro, fazendo dificultar para ela o movimento. Quando eu fecho mais a pegada, eu tenho quase que totalmente a saída do movimento de cima do meu peitoral e vou trabalhar muito mais o tríceps braquial por causa do movimento maior de extensão e flexão do meu cotovelo. Então, se o momento é supino reto para peitoral, a pegada melhor é a primeira pegada, que é um pouco maior do que a distância dos meus ombros.
Legal? E vocês só observaram que nas 3 pegadas eu utilizei a mesma forma com a mão. Dedão por trás da barra. É uma pegada suicida? É. Mas se você já é uma pessoa experiente, você vai saber colocar a barra sobre esses gominhos da mão e vai saber pinçar a barra para não deixar que ela escape pelo seu punho. Se você é iniciante, não sabe fazer, não faça. Crucifixo reto na máquina. Vou mostrar para vocês primeiro a posição que eu fiz no vídeo anterior, que é em pé, e vou mostrar depois sentado, que é o que a maioria utiliza. A primeira coisa que eu devo prestar atenção aqui nesse movimento é a amplitude do movimento. Uma coisa muito importante que deve ser colocada aqui é que não deve ter movimentação da minha escápula. Se eu estiver movimentando a minha escápula no momento que eu estiver fazendo esse exercício, é sinal de que eu estou fazendo movimentação com os meus ombros. Se eu estiver fazendo movimentação com os meus ombros, automaticamente eu estou utilizando o deltoide anterior e deixando de utilizar ao máximo a minha musculatura do peitoral. Então, a posição de se colocar na máquina deve ser principal fator de preocupação na hora de executar esse movimento. Eu devo me colocar de forma a fechar minhas escápulas, ó, fechei as minhas escápulas, e vou fazer o movimento mantendo as minhas escápulas fechadas, tá? Daí eu tenho a musculatura do peitoral totalmente envolvida no movimento. A partir do momento que eu começo a colocar a escápula em funcionamento, acionando ela para frente e para trás, né? Meus ombros para frente e para trás, eu começo a tirar a participação maior do peitoral e começo a usar meu deltoide anterior. Então, de que me vale esse movimento para peitoral se eu começo a utilizar de movimentação errada para trabalhá-lo? O que está acontecendo de errado? A minha consciência com relação ao movimento já está errada e eu ainda vou lá e coloco mais carga para trabalhar meu peitoral. Então a carga excessiva vai me trazer ainda mais movimentação errada. Daí eu posso estar trabalhando com uma carga muito elevada, muito boa, para os outros olharem, mas não estou conseguindo a sobrecarga suficiente para o meu peitoral desenvolver. Então não há necessidade disso. Se eu movimento demais a minha escápula, que é o que a maioria das vezes você vai ver na academia, eu não tenho trabalho de peitoral tão acionado como eu deveria ter. Então, o que eu tenho que fazer? Escápula fechada e a movimentação principal do peitoral. Beleza? E agora, vamos ver por que aquele tipo de pegada diferente na máquina. Além de eu estar em pé, já é diferente, né? Utilizar a máquina dessa forma. A minha pegada na mão é diferente do normal que a máquina pede. Vamos ver. Pegada normal. Simplesmente pelo fato de eu já estar em pé, já para mim já vai ser muito baixa. Não é o ideal. Além disso, vocês podem observar que as minhas mãos estão muito separadas. Então, o meu pico de contração vai ser lá no peitoral, um lugar diferente do que eu vou fazer quando eu executar com as mãos mais em cima. Beleza? Deu para entender? Eu estou com as mãos muito afastadas uma da outra. Então, meu pico de contração está praticamente na posição reta aos meus ombros. Vou mudar. Peguei na posição mais alta. Como eu estou em pé, é a posição ideal das minhas mãos. E podem observar
como as minhas mãos estão próximas. Se elas estão próximas, meu pico de contração no peitoral, com certeza, vai ser maior, bem nessa região do externo, diferente da outra pegada que ficou por aqui. Então, tem uma diferençazinha. Sempre tem uma diferença, observem isso. É preciso observar muita a movimentação, principalmente vocês que observam um atleta fazendo vídeo, ele fazendo exercício, primeiro que ele já é avançado, tá? Então não dá para comparar com o iniciante com o intermediário. Segundo, é preciso observar e entender o porquê das coisas. Aqui você tem uma pegada e aqui eu tenho outra. Eu que inventei? Não, já existe isso, só que eu coloquei de uma forma um pouquinho diferente para que o pico de contração seja maior na parte do externo. Beleza? Vou mostrar para vocês agora o movimento sentado. Sentado. Nessa posição sentado, por mais que eu mexa na altura do banco, eu já não vou utilizar aquela pegada que eu utilizei em pé. Observe que ela já seria muito alta e aí eu estaria sobrecarregando muito o meu deltoide anterior, muito meus ombros. Então, eu vou utilizar a pegada da máquina, que é essa pegada mais baixa, porém, na hora em que eu fechar, observem aonde estão as minhas mãos, muito distantes uma da outra. Então, o meu pico de contração lá no peitoral não vai ser o mesmo se eu utilizar a pegada mais fechada. Deu para entender isso aí? Vocês podem tirar as dúvidas depois quando eu abrir lá o WhatsApp, tá? Beleza? Então, vamos voltar lá. Fica atento. Outro erro muito comum, um erro muito grande, é que quando eu utilizo essa máquina com carga, muita carga, fechar as extremidades do cotovelo, fazendo isso aqui, ó, tentando trabalhar o movimento dessa forma, com os cotovelos muito flexionados. Observem que o movimento de crucifixo, seja ele halter, máquina, como essa, ou cabo, eu tenho uma flexão horizontal, uma adução dos ombros. Se eu tenho uma adução dos ombros para trabalhar o peitoral, quando eu flexiono demais meu cotovelo, observe que na hora em que eu bater as mãos, a minha adução foi excessivamente pequena. Então, efetivamente, zero. Quanto mais eu flexiono os cotovelos nesse movimento, mais sobrecarga eu posso pegar, mas menos trabalho eu tenho no meu peitoral. Então, não é inteligente. Você deve estar com o braço semiflexionado, não totalmente estendido, porém semiflexionado, para que essa adução seja grande, ampla, que ela seja ampla. E aí sim eu tenho um trabalho total do peitoral. Então na máquina vocês vão observar muita gente colocando muita carga e fazendo isso aqui, ó. E reparem que a manopla está muito perto e aí a flexão horizontal do meu ombro está muito pequena, então o trabalho no meu peitoral é pequeno. Então eu distancio as pegadas, não esquecendo das escápulas, que elas têm que estar fechadas, mas o braço semiflexionado, quase estendido, para que haja um trabalho amplo da minha musculatura do peitoral. Entendido? Agora vamos observar o supino inclinado do Smith. Posicionei minhas mãos numa pegada maior um pouco que a dos meus ombros. Usei a pegada que eu utilizo, muitos chamam de suicida. Pode ser dedão também para dentro, mas eu prefiro dedão aqui. Vou descer a barra.
Erro muito grande cometido. Cotovelos excessivamente voltados para trás, ó, para cima. Tem uma sobrecarga muito grande dos meus ombros, né? Principalmente do meu deltoide anterior, da articulação dos ombros. E não tem um trabalho efetivo de alongamento da musculatura do peitoral, principalmente nesse momento aqui do feixe clavicular, da parte superior do peitoral. Então o que eu tenho que fazer? Deixar meus cotovelos levemente posicionados para frente, praticamente embaixo da barra, embaixo da minha pegada, para que eu possa fazer um movimento com o peitoral. Observe que eu não tenho excessivo movimento dos ombros para cima, como muitos fazem, para elevar a carga lá em cima. Pelo contrário, como o crucifixo, como o supino, eu mantenho as escápulas coladas no banco e faço a movimentação, flexão e extensão do cotovelo, para levar o meu peitoral, que é o músculo-alvo nesse momento, ao trabalho. Então, os cotovelos levemente para frente, para acompanhar aquele leque que eu falei antes para vocês, que é o desenho da musculatura do peitoral, e fazer com que esse músculo tenha o máximo de trabalho. Ok? Uma coisa muito importante a ser falada aqui também no supino inclinado é o ângulo do apoio que eu vou usar esse banco. Quanto mais alto eu utilizo esse ângulo, mais deltoides eu tenho acionados. Então, muita gente utiliza o banco na altura de 45 graus, que é essa altura aqui. Eu, com a minha experiência, com o tempo todo de uso que eu tenho, eu gosto de utilizar 30 graus, um pouco mais baixo. Eu, particularmente, sinto maior trabalho do peitoral e menos acionamento da minha musculatura de deltoide anterior. Mas, na literatura se diz banco 45 para supino inclinado. Cabe a você utilizar e sentir o que é melhor para você. Quanto mais alto eu coloco o banco, mais eu aciono deltoide e menos peitoral feixe clavicular. Beleza? Repara que nesse movimento eu estou praticamente com as roldanas e, devido à angulação do banco, fazendo um crossover em pé. Só que eu tenho o apoio das costas no banco, então eu consigo me movimentar aqui com as escápulas fechadinhas lá atrás, como o crucifixo na máquina que eu expliquei, com o apoio das costas, sem movimentação excessiva do meu tórax. O que acontece aqui? Um trabalho maior ainda no peitoral. Beleza? Por que eu conjuguei naquele vídeo com o crossover em pé? Que aí eu tenho uma fadiga maior da parte inferior do meu peitoral, que é uma deficiência minha, como eu já expliquei para vocês. Então essa deficiência vai sendo trabalhada dessa forma. Eu tenho uma fadiga maior, eu tenho uma recuperação maior, e aí a tendência é melhorar essa falha. Logo em seguida nós passamos as polias para o alto,
nos posicionamos na posição para executar o crossover tradicional, que é sendo levado à frente, espremendo o peitoral, da mesma forma com as escápulas paradas, executando o movimento. Muita gente faz isso aqui e isso não vai levar a trabalho do peitoral.